Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui trago novas informações sobre a grade da Loteca 1206. Esse aqui serão meus palpites finais com 3 duplos. Aqui no canal tem 2 vídeos, né? Meu primeiro vídeo com bastante informações sobre os confrontos aqui da grade com 5 duplos. Tem um segundo vídeo, né, mostrando os jogadores que não vão jogar nos times que estão aqui na grade. E agora, né, trago novas informações que com certeza, né, vai ajudar aí nos seus palpites. É um complemento aí do vídeo 1. Esse aqui então é o vídeo 2 dessa grade da Loteca aí 1206, que tá pagando 3,5 milhões de reais, hein? Baita de um prêmio, então sem enrolação, vamos aqui para as primeiras informações. O que eu trago aqui de informação sobre o jogo do Flamengo e Mirassol, jogo 1. O Mirassol não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. O Mirassol não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. O Flamengo, em 9 jogos, jogando em casa, somente em 1 ele não conseguiu marcar. Já o Mirassol jogando fora de casa, em 8 jogos, apenas um jogo ele não conseguiu marcar. Tudo para ser um jogo bem equilibrado, hein? E a campanha do Flamengo quando joga em casa são 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Os números de aposta desse confronto: 1.30 para o Flamengo, 5.0 para o empate e 10.0 para o Mirassol. A porcentagem do jogo: 72% para o Flamengo, 19% para o empate e 9% para o Mirassol. Tô achando os números de aposta aqui e a porcentagem muito alta, né, a favor do Flamengo. Mirassol é um time difícil de ser batido, tá fazendo um belo campeonato brasileiro, e o que a gente precisa ficar atento que o Flamengo, depois desse jogo do Mirassol, tem Libertadores, então pode ser que venha com time misto. E lembrando também que agora no meio de semana o Flamengo foi desclassificado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Temos que pesar, né, os prós e contras. Tô acreditando aí no elenco do Flamengo jogando em casa, com certeza a torcida vai dar uma pressionada aí nos jogadores por um bom resultado. E aqui, vendo essa campanha em casa do Flamengo e acompanhando os números, eu tô indo seco no Flamengo. Como eu disse, né, no meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos, vou deixar meus duplos para partidas que considero mais complicada, mas se você tiver condições, eu colocaria um empate aqui entre eles, porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha. Já no jogo 2, América e Remo. O América não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. Jogando em casa, são 5 jogos também que não vence. De 10 jogos, o América jogando em casa, em 2 não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série B. Já o Remo, em 9 jogos aí pelo Brasileirão Série B jogando fora de casa, apenas em 1 ele não conseguiu marcar. E a campanha como visitante aí do Remo: 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Os números de aposta desse confronto: 1.80 para o América, 3.50 para o empate e 4.50 para o Remo. A porcentagem do confronto: 52% para o América, 27% para o empate e 21% para o Remo. O América vem fazendo um péssimo campeonato brasileiro, principalmente jogando em casa, né? Não estão conseguindo as vitórias. O Remo, a gente pode ver ali que não é um bom visitante, apenas 1 vitória, tem muitos empates. Hoje, olhando, vejo o Remo aí jogando um pouco melhor que o América. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles, devido a um mau momento aí do América. Jogo 3, São Paulo e Vitória. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 11 vezes, não houve empates e não houve vitórias do Vitória, hein? A diferença de gols: 26-7 a favor do São Paulo. No geral, 21 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 18 vezes, não houve empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols: 46-20 a favor do São Paulo. Na temporada passada, o São Paulo ganhou os 2 jogos, 2-1 em casa e 3-1 como visitante. As odds desse confronto: 1.61 para o São Paulo, 3.40 para o empate, 6.50 para o Vitória. A porcentagem do jogo: 58% para o São Paulo, 28% para o empate e 14% para o Vitória. São Paulo, né, outro time que foi desclassificado da Copa do Brasil, teve o azar aí de perder o goleiro Rafael bem no início do jogo. São Paulo, que é outro time que vai jogar Libertadores semana que vem, acredito que poderá poupar alguns titulares. Mesmo assim, olhando esse histórico aqui que o Vitória tem, né, quando joga contra o São Paulo, os números também estão bem a favor do São Paulo. Tô indo seco nessa vitória do São Paulo. Lembrando, né, que o Vitória melhorou bastante nos seus últimos jogos, mas vem empatando bastante. Aqui é mais um jogo que cabe um duplo, colocando um empate aqui entre eles, porque o São Paulo pode vir com um time misto.
Jogo 4, Goiás e Operário. O Operário ele não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, porém o Operário não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos quando jogou fora de casa. O Goiás em 10 partidas, em todas quando ele jogou em casa, pelo menos um gol ele conseguiu fazer no Brasileirão Série B. Já o Operário em 10 jogos, 6 ele não conseguiu marcar quando jogou fora de casa pelo Brasileirão. A campanha do Goiás em casa são 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Os números de aposta desse confronto: 1.80 para o Goiás, 3.10 para o empate e 5.25 para o Operário. A porcentagem do jogo: 52% para o Goiás, 30% para o empate, 18% para o Operário. Goiás, como a gente viu no primeiro vídeo, né, pelos números a gente percebeu que teve algumas partidas que deixou a desejar, mas agora jogando em casa a gente pode ver que em casa o Goiás é muito forte. O Operário tem aquela informação ali bem importante, né, que não perdeu seus últimos 5 jogos. Mesmo assim, aqui eu tô indo no Goiás seco, né, por ser o líder aí do campeonato jogando em casa, e os números aqui também a favor do Goiás. Jogo 5, Bragantino e Internacional, hein? Jogo difícil, hein? Nos últimos 5 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou uma vez, houve 2 empates, e o Internacional ganhou 2 vezes, hein? Internacional então leva vantagem aí na casa do Bragantino. A diferença de gols 6-3 a favor do Internacional. No geral, 10 jogos entre eles, o Bragantino ganhou uma vez, houve 4 empates, e o Internacional ganhou 5 vezes. Diferença de gols também a favor do Internacional, 14-6. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Bragantino, empate em 2-2, e quando o jogo foi na casa do Internacional, 4-1 para o Internacional. O Bragantino, né, ele tem uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão. Os números de aposta desse confronto: 2.50 para o Bragantino, 3.10 para o empate e 2.90 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 37% para o Bragantino, 31% para o empate, 32% para o Internacional. Considero esse jogo aqui bem difícil, porque o Internacional também vai ter Libertadores na próxima semana, vai enfrentar o Flamengo. Internacional também jogou agora pela Copa do Brasil, foi desclassificado pelo Fluminense. Bragantino também, né, perdeu em casa para o Botafogo, foi desclassificado. Só que tô acreditando que o Bragantino, mesmo com um monte de desfalques, né, que a gente viu no vídeo de jogadores que estarão fora, né, poderá colocar o que tem de melhor, né. Já o Internacional vai ter que poupar. Pelos números, a gente tá vendo aqui que tá bem equilibrado, mas aqui tô levando em consideração o Bragantino jogando em casa, tô indo seco no Bragantino, e o Internacional também tendo como próximo jogo aí Libertadores, né? Jogo 6, Volta Redonda e Novo Horizontino. O Volta Redonda ele ganhou 3 jogos consecutivos em casa, também não perde em casa há 8 jogos. Jogando em casa, o Volta Redonda em 9 partidas, apenas em 2 não conseguiu marcar nessa temporada. Já o Novo Horizontino, em 9 jogos fora pelo Brasileirão, apenas em 5 ele não conseguiu marcar. E a campanha do Volta Redonda em casa são 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, hein? Os números de aposta desse confronto: 2.50 para o Volta Redonda, 3.10 para o empate e 2.90 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo: 37% para o Volta Redonda, 30% para o empate, 33% para o Novo Horizontino. Bom, a gente pode ver aqui que o Volta Redonda, quando joga em casa, é um time complicado, né, de vencer ele. O Novo Horizontino a gente viu no primeiro vídeo que tá melhor classificado, o Volta Redonda tá lá embaixo na tabela de classificação. Aqui é outro jogo que os números estão dando leve vantagem para o Volta Redonda, e aqui mesmo o Volta Redonda jogando em casa, tô tentando buscar uma surpresa que seria o Novo Horizontino, né, vencendo fora de casa. Tá deixando a desejar aí nas últimas partidas, mas continua sendo um time muito competitivo. Tô acreditando que pode vencer o Volta Redonda nessa rodada. Jogo 7, Fortaleza e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates, e o Botafogo ganhou 2 vezes. Nos últimos 14 confrontos, o Fortaleza ganhou 3 vezes, houve 3 empates e uma vantagem aqui para o Botafogo, 8 vitórias. A última vitória em casa do Fortaleza contra o Botafogo foi em 2019, hein? Tabu aqui reverso. E na temporada passada, o Fortaleza jogando em casa foi 1-1, e quando o jogo foi na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-0. As odds desse confronto: 2.90 para o Fortaleza, 3.10 para o empate e 2.50 para o Botafogo. A porcentagem da partida: 32% para o Fortaleza, 31% para o empate e 37% para o Botafogo. Botafogo, né, que tá brigando em várias frentes, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, passou de fase e também terá Libertadores na próxima semana. No seu elenco, né, o Botafogo tem jogadores fortes,
fortes, né? Então pode vir com um time bem competitivo contra o Fortaleza. O Fortaleza, quando ele joga em casa, ele até apresenta um bom jogo, só que não tá conseguindo o resultado. Tô acreditando aqui que vai ser um jogo muito disputado, aqui é uma outra partida que os números estão bem equilibrados. E aqui eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Fortaleza, que na minha opinião seria uma surpresa, né, vencer. Mas também tô indo de Botafogo com um duplo aberto nesse confronto 7 aqui da Loteca 1206. Jogo 8, Bahia e Fluminense. Nos últimos 12 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Fluminense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 19-13 a favor do Bahia. Nos últimos 25 jogos, o Bahia ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Fluminense ganhou 11 vezes. A diferença aqui a favor do Fluminense, 31-25. Na temporada passada, quando o jogo foi na casa do Bahia, o Bahia venceu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Fluminense, o Fluminense venceu por 1-0. Na Série A, o Bahia tem 6 vitórias consecutivas em casa pelo Brasileirão. Os números de aposta desse confronto: 1.95 para o Bahia, 3.25 para o empate, 4.20 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 48% para o Bahia, 29% para o empate, 23% para o Fluminense. Fluminense que se classificou agora para a Copa do Brasil. A gente viu no primeiro vídeo, né, que o Fluminense terá a Copa Sul-Americana. Tô acreditando que o Fluminense não vai abrir mão de jogar com os titulares na Copa Sul-Americana e é bem capaz que poupe alguns jogadores contra o Bahia. O Bahia ele se classificou na Copa do Brasil e tem o Brasileirão, tá com a agenda aí mais folgada, né, para colocar um time mais forte e ainda jogando em casa, né? Tô indo seco aí no triunfo do Bahia. Jogo 9, Palmeiras e Ceará. Nos últimos 9 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e o Ceará só ganhou uma vez. A diferença de gols 19-7 a favor do Palmeiras. No geral, são 20 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Ceará ganhou 4 vezes. A diferença de gols 32-21 também a favor do Palmeiras. O Palmeiras no Brasileirão, né, tem uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas, lembrando, né, que seu último jogo foi um empate fora de casa. A gente viu isso no primeiro vídeo. E o Ceará não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Palmeiras. Os números de aposta desse confronto: 1.42 para o Palmeiras, 4.75 para o empate e 7.0 para o Ceará. Porcentagem do jogo: 67% para o Palmeiras, 20% para o empate e 13% para o Ceará. Aqui eu tô achando os números de apostas e a porcentagem muito alta a favor do Palmeiras. Ceará, nos seus últimos jogos, deu uma melhorada. Palmeiras foi desclassificado agora da Copa do Brasil pelo Corinthians. E é outro time, né, que terá Libertadores. Vai pegar um time que não é muito forte, só que o jogo é fora de casa. Mesmo assim, tô acreditando que o Palmeiras vai vir com um time misto, jogando em casa. Ceará pode se aproveitar, mas pelos números aqui, pela campanha que o Palmeiras tem contra o Ceará quando joga em casa, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 10, Avaí e Cuiabá. O Cuiabá ele não ganhou jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos. O Avaí, de 10 partidas jogando em casa, apenas em 2 pelo Brasileirão Série B não conseguiu marcar. Já o Cuiabá, em 10 partidas jogando fora de casa pelo Brasileirão Série B, apenas em 4 ele não conseguiu marcar. E a campanha do Avaí em casa: 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. As odds desse confronto: 1.95 para o Avaí, 3.40 para o empate e 3.70 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 48% para o Avaí, 27% para o empate, 25% para o Cuiabá. Cuiabá, né, costuma ser aquele visitante indigesto, apesar de não estar indo bem nas suas últimas partidas fora de casa. Pega um time que é muito forte defensivamente. Aqui os números estão dando uma leve vantagem aí para o Avaí. E aqui nesse palpite eu tô usando mais um dos meus duplos, tô levando em consideração o Avaí jogando em casa. Eu tô indo de Avaí e empate entre eles. A gente pode ver ali que a campanha do Avaí em casa, né, apenas uma derrota. Jogo 11, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Nos últimos 16 encontros, o Vasco da Gama jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Atlético Mineiro ganhou 2 vezes. A diferença de gols 33-13 a favor do Vasco. No geral, 33 jogos entre eles, o Vasco ganhou 14 vezes, houve 7 empates e o Atlético Mineiro ganhou 12 vezes. A diferença de gols 48-41 a favor do Vasco. A última vitória como visitante do Atlético Mineiro foi em 2019. Os números de aposta desse confronto: 2.55 para o Vasco, 3.0 para o
empate e 3.0 para o Atlético Mineiro. A porcentagem da partida 37% para o Vasco, 31% para o empate e 32% para o Atlético Mineiro. Bom, o Vasco jogando em casa, como eu disse no vídeo anterior, eu não sei se é uma vantagem, né? Porque vem muito mal, a torcida vem pegando no pé, nos bastidores está uma confusão muito grande na diretoria. Pode ser que isso atrapalhe, né, os jogadores em campo. Diniz, né, pressionado aí já no cargo. O Atlético Mineiro tá vindo dessa bela vitória em cima do Flamengo, passou de fase na Copa do Brasil. Isso dá mais moral, né, para os jogadores. Só que o Atlético Mineiro, como a gente viu no primeiro vídeo, tem Copa Sul-Americana no meio da semana que vem. Mas tô acreditando que vem com um time forte para enfrentar o Vasco. O Vasco, ele tá na zona de rebaixamento, com certeza tá mexendo com o psicológico aí dos jogadores. E para essa partida aqui, tô acreditando mais na vitória do Atlético Mineiro. A gente pode ver que os números aqui estão bem próximos, né? Eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Caso você vá colocar um duplo, eu iria de Atlético Mineiro e empate entre eles. Jogo 12, Atlético Goianiense e Botafogo. O Atlético Goianiense não ganhou em seus últimos 5 jogos. Já o Botafogo também não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos quando jogou fora de casa. O Atlético Goianiense, em 10 jogos que jogou em casa pelo Brasileirão Série B, em 3 ele não conseguiu marcar. Já o Botafogo, em 9 partidas jogando fora de casa, em 6 não conseguiu marcar. Os números de aposta desse confronto, 1.70 para o Atlético Goianiense, 3.40 para o empate, 5.50 para o Botafogo. Porcentagem do jogo, 55% para o Atlético Goianiense, 28% para o empate, 17% para o Botafogo. A gente viu no primeiro vídeo, né, dois times aí com números bem ruins, difícil de ser analisados. Atlético Goianiense também é outro time que não faz uma boa campanha. Botafogo teve uma vitória aí há pouco tempo, mas ainda não me convenceu. A gente pode ver que o Botafogo fora de casa é um time que não vai bem. Os números aqui pelo menos está dando um pouco mais de vantagem para o Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense está jogando em casa. Mesmo assim, estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Atlético Goianiense e empate entre eles, mas é uma daquelas partidas que pode acontecer qualquer coisa. Jogo 13, Cruzeiro e Santos. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou 4 vezes. A diferença de gols 30-21 a favor do Cruzeiro. No geral, 39 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 17 vezes, houve 9 empates e o Santos ganhou 13 vezes. A diferença de gols 53-51 a favor do Cruzeiro. A última vitória do Santos como visitante foi em 2018. As odds desse confronto, 1.53 para o Cruzeiro, 3.70 para o empate e 7.0 para o Santos. A porcentagem do jogo, 61% para o Cruzeiro, 25% para o empate, 14% para o Santos. Bom, nesse palpite não tem muito o que dizer. Cruzeiro, líder do campeonato. O Santos, ele tá vindo de uma vitória em cima do Juventude. Teve um pouquinho de dificuldade contra o Juventude até sair o primeiro gol. Depois as coisas começaram a andar, né, para o Santos. O problema é que agora o Santos vai jogar fora de casa contra um dos melhores times aí do Brasil no momento. Vai ser um desafio bem grande aí para o time do menino Ney. E para essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? Os números aqui a favor do Cruzeiro. Eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. É difícil dizer, mas se o Santos vencer essa partida aqui, eu considero uma zebra. Jogo 14, Grêmio e Sport. O resultado mais comum desse confronto é o 0-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Grêmio, jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Sport ganhou 4 vezes. A diferença de gols 24-16 a favor do Grêmio. No geral, 24 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Sport ganhou 10 vezes. A diferença de gols a favor do Grêmio, 36-35. As odds desse confronto, 1.83 para o Grêmio, 3.50 para o empate, 4.50 para o Sport. A porcentagem da partida, 52% para o Grêmio, 27% para o empate e 21% para o Sport. Bom, pessoal, nessa partida aqui, mesmo o Grêmio não estando bem no campeonato, tô acreditando aqui na vitória do Grêmio. Eu tô indo seco nessa vitória, porque o Sport, a gente viu no primeiro vídeo que ainda não venceu no campeonato. O Sport ele não consegue vencer em casa e quando joga fora de casa fica mais complicado ainda. E aqui, se o Sport conseguir uma vitória em cima do Grêmio, será a zebra da rodada, viu? Sinceramente, eu ainda tô com o pé atrás aqui em apostar no Grêmio. Se você tem costume de jogar mais duplos, eu colocaria a vitória do Grêmio e empate. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui foram os palpites do vídeo 2 da Loteca 1206.
206 com 3 duplos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, tem boas informações que com certeza vai ajudar a melhorar aí nos seus palpites, pelo menos conhecer melhor os confrontos. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, porque quando você faz isso ajuda demais o canal e acaba apoiando. Quero lhe desejar muita sorte. Tem umas enquetes ali na aba post aqui no canal. Se você ainda não deu seu voto, seu palpite, vai lá, dá uma olhada. Tem uma enquete sobre o jogo do Bahia e Fluminense e também tem do Flamengo e Mirassol. Em breve eu vou colocar mais jogos. Quero saber a sua opinião. E é isso. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Desejo muita sorte aí para chegar nesses 14 pontos. 3,5 milhões de reais. Vamos para cima. Até o próximo vídeo. Fui!